Gente, boa noite. Estamos começando aqui mais um podcast Eu e Minha Boca. Eu quero agradecer o colaborador GVS Sport, também a Carol Rossi, que é uma esteticista lá de Atibaia. Gente, vocês precisam conhecer. Quero agradecer as meninas da Clumier, que está comigo desde o começo. E também quero me apresentar para as pessoas que têm deficiência visual. Tá? Eu tô com uma calça preta hoje, eu tô com uma blusinha meio esverdeada, tô com um brinco também meio esverdeadinho, dou de coque hoje, tenho uma cor morena, parda, né? E os olhos claros. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Michele, e também vou deixar ela se apresentar pra gente. Michele, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, meu nome é Michele, eu tenho 24 anos e eu sou chefe confeiteira e proprietária da Michele Nascimento Confeitaria. Nossa! E você pode me dizer como começou tudo isso? Tão nova, 24 anos. E o que fez você empreender numa confeitaria? Na verdade, desde criança, eu sou apaixonada por doces, né? Desde, assim, uns 4, 5 anos. E aí, sempre na escola, eu ficava apaixonada ali naqueles livros de doce, de bolo. E aí, eu lembro que uma vez, eu fiquei apaixonada por um bolo de chocolate. E aí, eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu preciso fazer esse bolo. E aí, eu fiz. Daí em diante... Não parou mais? Não parei mais. E aí, já fiz bolo pra vender com a minha mãe. Eu tinha uns 12, 13 anos na época. E aí, já vendi maçã do amor. Tudo que vocês imaginar, eu já vendi. Desde novinha. Desde novinha. E aí, eu comecei a trabalhar registrado, né? De jovem aprendiz. Eu tinha 15 anos na época. E aí, trabalhei até os 17. E aí, eu comecei a perceber que eu já não tava mais, sabe? Gostando. Não tava satisfeita. E aí... Eu precisava casar, né? Eu já tinha planos de casar. E aí eu falei assim, eu vou fazer brigadeiro pra vender. Então, você com 17 anos já namorava? Já namorava. Com 15 eu comecei a namorar. E aí, eu casei com 20, né? E aí, eu falei... Já tinha os planos de casar. Eu falei assim, Pedro, que é o meu esposo, né? Eu falei assim, eu vou fazer brigadeiro pra gente vender, pra gente casar, né? Porque eu queria fazer uma super festa. E aí, eu falei assim, não, vai dar certo. Aí, eu vou começar a vender esses brigadeiros lá no meu trabalho mesmo, né? E aí, eu comecei a vender esses brigadeiros lá. Fazia uma receitinha ali, outra aqui. Era bem assim, sabe? Amador mesmo. E aí, nesse mesmo ano, que foi o ano de 2018, eu comecei a procurar cursos pra eu fazer. E aí, eu encontrei um curso de confeitaria profissional. E eu falei assim, eu vou fazer esse curso. E aí, eu fiz. Desde sempre, eu tinha na minha cabeça que eu queria mexer assim na cozinha. Só que, na época, eu ainda não sabia... a diferença entre salgado e doce ali, né? Gastronomia e confeitaria. E aí, quando eu comecei a fazer o curso, que eu comecei a enxergar o mundo diferente ali da cozinha, sabe? E aí, o curso foi de 1 ano, né? E aí, nesse período, eu já fui evoluindo, assim, muito rápido, né? De brigadeiro, passei pra pão de mel. E aí, do pão de mel, passei pra caseirinhos, né? Aqueles bolinhos quadradinhos. E aí, fui fazendo. E aí, eu consegui pagar toda a minha festa. Não acredito. Toda. Eu lembro que a gente precisava quitar o casamento, assim, a festa, 30 dias antes, né? No salão. E aí, chegou no dia, ainda faltava, acho que, 16 mil reais. E aí, eu consegui pagar. Meu marido também ajudava, né? A vender os brigadeiros, pães de mel, tudo na empresa. E aí, a gente conseguiu pagar a festa toda, que foi em torno de 20 mil reais. E aí, teve os outros custos, né? Vestido, imagina. Sempre tem, né? Mais um monte de coisas. E a gente pagou tudo com dinheiro de doce. E o que você sentiu, Michele, quando você conseguiu pagar esse seu sonho com seu próprio dinheiro? Quando eu consegui... Na verdade, quando eu comecei a vender, que eu vi que vendia... né? Porque as outras tentativas foram frustrantes, né? Eu já fui com a minha mãe pro Brás, né? Vender bolo. E aí, a gente não vendeu nenhum. Voltou tudo com eles. Voltou tudo. E no dia, eu lembro que a gente não tinha dinheiro de volta da condução. A gente foi
pensando em vender e voltar, né? Pagar a condução e voltar. A gente não vendeu nada. E aí minha mãe procurou, assim, umas moedas na bolsa. Não acredito. Foi. E aí faltava 5 centavos. A moça, eu não sei o que aquela mulher tinha, ela não deixou a gente comprar passagem. Ela falou assim, não, falta 5 centavos, vocês precisam dar os 5 centavos, né? E aí minha mãe olhou assim pra mim, aí a gente saiu da estação, a gente foi pedir pra alguém na rua. Eu não acredito que a moça não deixou. Por que você não falou pra ela, mas eu te dou um bolo? Não, e aí eu fiquei olhando pra cara dela e falei assim, você tá falando sério? E ela falou assim, aham. Ela falou assim, falta 5 centavos. Puxa vida. E aí minha mãe saiu. Que dor. Minha mãe saiu com ódio. E aí minha mãe pediu. E aí um rapaz olhou assim, tipo, falou, nossa, 5 centavos? E aí ele falou assim, moço, pra gente pagar a passagem. Ele falou assim, tá bom. Aí eu lembro, eu não sei se foi R$1, R$2 na época. Era de papel ainda, né, o real. E aí ele deu, a gente conseguiu voltar pra casa, a gente voltou frustrada, assim. E aí a minha mãe tinha comprado um fogão com um forno legalzinho pra eu fazer os bolos. E aí ali eu falei assim, nossa, não vai dar certo. Minha mãe fez dívida, a gente não vai conseguir pagar. E realmente, fez uma dívida, não consegui pagar. Foi uma frustração doida. E quando eu consegui pagar o casamento, quando eu comecei a vender os doces, que assim, eu enxerguei, assim, que tinha clientes, eu falei, agora vai. E o que você acha que naquele momento que você fez o bolo, foi pro Brás vender e não conseguiu vender nenhum, o que você acha que ali, o que deu errado ali? O que você acha? Na verdade, assim, eu era muito jovem, né? Eu tinha uns 12, 13 anos. Era, assim, bem, bem novinha mesmo. E eu via, na época ainda não tinha aqueles galpão, sabe? Era tudo na rua, aquela feirinha da madrugada. Tinha muita gente, muita gente. Teoricamente, deveria vender, porque, né, tinha multidão ali. Mas eu acho que não era a hora. Né? Tem coisas na vida que não é. A gente não tem nem como ter uma explicação. Não tem explicação, porque assim, tinha muita gente, passava muita gente, tinha, assim, vários camelôs, várias coisinhas vendendo, e assim, todo mundo vendia, menos a gente. Nossa, eu acho que você estava sendo testada. Não, é a vida toda. A vida toda, gente. Mas assim, não tem explicação. É o que minha mãe fala até hoje, tem coisas que a gente não consegue explicar, que não, sabe? E na época, eu acho que era R$5 o bolo. Era baratinho, sabe? Não vendeu. Nenhum. A gente comeu o bolo a semana toda. Nossa, menina. E aí, depois? Aí você teve essa frustração. Aí eu falei pra minha mãe, eu vou começar a vender maçã do amor. De onde que eu tirei essa ideia, não sei. Falei assim, eu vou começar a vender maçã do amor. Fiz acho que umas 10, não vendi nada. A minha mãe ficava olhando assim, sabe quando a mãe sabe que não vai dar certo? Sim. E aí ela não fala nada, mas, né, confiando. E aí não vendeu nada. Aí eu falei pra minha irmã, vamos comer. Aí a gente comeu. E aí eu lembro que eu fiz pirulito de chocolate. Falei, não, eu vou fazer pirulito de chocolate agora. E aí não vendeu também. Aí foi quando eu desisti. Eu falei assim, não vai dar certo isso. Não vai. Já gastei dinheiro, a mãe fez dívida, né? Manhã fez dívida, que eu chamo de manhã, né? Que a gente é tudo ali da Bahia. E eu não vou ficar inventando mais nada. Aí foi quando eu comecei a procurar emprego CLT, né? E aí foi quando eu consegui esse jovem aprendiz. Que era na área da cozinha também. E o que você fazia lá? É até engraçado, que quando eu fui fazer a entrevista, eu lembro que eu cheguei lá, tava lotada, abarrotada de gente. E aí, eu tava toda assim, né? Não tava arrumadinha. Aí eu falei assim, eu nem vou passar nisso daqui. Tem tanta gente arrumada, tanta gente, né? E tudo sempre, de social. E é engraçado, né? Como a gente sempre nos coloca pra baixo, né? Sempre. E aí, o meu marido também foi fazer uma entrevista, né? A gente era novinho. E aí, ele não passou, né? E aí, quando eu fui fazer a entrevista, era com a chefe do RH, né? E eu não sabia. Aí eu fui sincera. Ela foi perguntando, eu fui falando. Assim, do jeito que eu tô falando aqui. Não tava nervosa, nem nada. E aí ela falou assim, o que você gosta de fazer? Eu falei assim, eu gosto de cozinhar. Só que ninguém sabia pra que era a vaga. Então, eles estavam esperando uma pessoa sincera, né? E aí eu falei assim, eu gosto de cozinhar. Ela falou assim, e o que você gosta de cozinhar? Eu falei, arroz. Eu nem sabia fazer direito. Sabe aquele arroz ruim? Era o meu, papado.
E aí, ela falou assim, ela deu risada até, eu lembro que ela deu risada, ela tava anotando tudo lá, ela falou assim, se der tudo certo, a gente entra em contato. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei em casa, eu já recebi a ligação, aí ela falou assim, olha, você foi aprovada, pode vir amanhã já assinar tudo pra você começar a trabalhar. E aí era na cozinha? Na cozinha. Na lanchonete. Na verdade, era na cozinha, né? Que na época ali no escritório tinha um restaurante vegano, né? E tinha uma lanchonete na parte ali da onde vendia livros, né? Uhum. Dos céus, que a gente chama. E aí, eu comecei na cozinha, depois eu fui pra lanchonete. Aí, ali foi, assim, eu tive a oportunidade de fazer um monte de coisa, né? Mesmo sendo vegano, tinha muita restrição. Mas aí, eu ia fazendo curso e, ao mesmo tempo, eu ia testando lá, né? Aí, eu colocava pra vender, aí fazia um bolinho, colocava lá pra vender. E assim foi indo. E hoje, você trabalha mais com doce, com confeitaria, do que com salgados, assim, com... Salgado eu nem faço. Eu sou uma negação. Ah. Eu não sei nem fazer comida direito. Hoje, assim, que tá melhorando, porque eu tenho uma filha, né? Então, tem que melhorar. tem que melhorar. Mas eu nunca gostei de salgado, né? Quando eu descobri, assim, que realmente a área que eu queria era a área doce, que era a confeitaria, ixi, deixei de lado, né, a parte de salgado da cozinha. Ô, Michele, como que faz pra fazer esses doces maravilhosos e não ser gordinha? Ah, eu tô, viu? Porque eu era um palito. Eu era um palito, gente. Porque como que você vai ver essas coisas e não comer? Não tem como. Não tem como. É o que meu marido fala, né? Gente... Meu marido, ele vê eu comendo doce, ele fala assim, Michele, de novo? E eu falo assim, eu nem comi doce hoje, mas eu já comi. Gente, eu quero mostrar pra vocês, ó. Ai, meu Deus, não pode cair isso, fica aqui. Olha só. Olha só que coisa mais linda. Não é só um doce, é uma obra de arte. Gente, olha, eu fiquei assim, admirada. E vocês vão ficar com água na boca. É o que vai acontecer. Pois é, e aí meu marido fala, nossa, você tem que parar de comer doce, comer doce. E aí, às vezes, eu fico com medo também, né? Porque eu realmente como bastante. Eu fico com medo de diabetes, né? E aí, às vezes, eu até paro um dia de comer, aí depois eu vou reduzindo, mas eu como todos os dias. Todos os dias. Não, eu comeria também todos os dias. Não, e aí meu marido fala, você não enjoa, não? Eu falo, não, porque assim, eu sempre... E você não põe a desculpa assim, mas eu tenho que experimentar. Não, e assim, não são doces enjoativos, né? A gente, quando eu comecei a criar as receitas, eu sempre tentei fazer, assim, algo equilibrado. Sabe quando você come aqueles doces que é açucarado, que você não consegue dar 2 colheradas? Que você fica enjoada. Eu falei, não é esse tipo de doce que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com aquele doce que é gostoso, leve, e que, assim, todo mundo consegue comer e falar assim, eu quero mais. E sentir o sabor. Exatamente. O sabor do chocolate, ou o sabor do mousse. Isso. Eu também acho isso muito importante. E aí, tanto que nas nossas produções, a gente tem próprias frutas, né? Para todos os recheios que a gente faz com fruta. Para os brigadeiros, a gente utiliza chocolate meio amargo, né? Assim, só que a gente usa ao leite mesmo é para as casquinhas de ovos de Páscoa, mas só também. Somente. Todo o restante, assim, é tudo bem equilibrado. Então, assim, não é nada enjoativo. E você tá, assim, com quantos anos que tem a sua Michele Nascimento Confeitaria. Confeitaria. Em 2018, quando eu casei, né? A gente pagou o casamento com os doces. Em 2019, eu já estava insatisfeita, né? No trabalho. Eu falei assim, Pedro, eu não quero mais. E aí, ele falou... Mas como que você vai sair, né? A gente ganhava muito pouco na época. Eu ganhava R$1.000 e ele ganhava R$1.000. A gente tava casando, tinha que se sustentar, né? Porque não tinha mãe nem pai. E a nossa família também é bem humilde, né? Então, assim, se faltasse, não ia como te ajudar. A gente ia passar fome, Uhum. né? E aí, ele falou assim, espera um pouquinho mais, né? Vamos esperar um pouco pra você ter certeza, pra ganhar cliente. E aí, eu lembro que no ano de 2019, eu fiquei muito chateada, porque nesse ano, eu fui transferida de setor no trabalho, né? E aí, eu fui enviada pra uma escola, pra trabalhar em uma escola, e eu entrei em depressão. Nossa. Porque a forma com que eu saí de lá não foi legal. E aí, eu queria sair, não queria trabalhar mais. E aí, meu marido falou assim, espera um pouquinho mais, aguenta um pouquinho mais, né? Até o final do ano, pelo menos, pra gente se estabilizar, pelo menos, né? Pagar as coisas que a gente comprou do casamento. E aí, eu aguentei, mas assim, era todos os dias. Eu saía de casa
com um peso, sabe, assim, na cabeça. Eu falei assim, meu Deus, eu vou trabalhar de novo naquele lugar. E aí eu ia. Até que chegou, assim, um momento que eu não tava mais aguentando. Eu falei assim, não, eu vou me matar se eu continuar aqui. E aí, começou a acontecer outras coisas também, muito, assim, chatas, sabe? E aí, eu acabei conversando com o diretor da escola, eu falei assim, olha, eu não quero mais. Eu falei assim, eu quero começar a trabalhar pra mim, né? E aí, eu lembro que na época, ele me transferiu de escola, né? Aí, eu comecei a trabalhar na onde meu esposo trabalhava, que era na mesma empresa, né? Só que em setor diferente. E aí, eu fiquei um mês lá. E aí, na mesma época que eu fui transferida, ele também foi, né? O diretor. E aí, eu fui pra outra escola e aí eu falei pra ele, olha, professor Alberto, eu não... Não é isso. Não é. E aí, eu lembro que ele falou assim, realmente não é. Você tava esperando o quê? Aí eu falei assim, eu precisava ter certeza, né? E aí, ele falou assim, mas o que você quer? Aí eu falei assim, eu preciso sair, na verdade, eu preciso ser demitida, né? Porque eu não posso me demitir, pedir demissão, porque eu não vou receber nada. E eu não tenho onde cair morta, né? Eu não tinha um centavo. Então, assim, pra vocês terem ideia, gente, eu não tinha espátula, eu não tinha panela, eu não tinha bowl, né? Vasilhas. Eu não tinha utensílio nenhum de confeitaria, né? Então, assim, eu precisava de dinheiro. Eu falei assim, não, eu preciso sair, mas eu preciso do dinheiro da minha rescisão, né? Ali os 6 meses do seguro, né? Pra eu, pelo menos, comer nesse tempo. E aí, ele falou assim, espera um pouquinho, que agora no começo do ano vai ter uns cortes, e aí eu te encaixo ali no meio. E aí, eu esperei, deu certo, e aí... Ai, que bom. Eu lembro que eu saí, e aí eu falei assim... Eu olhei pra trás e eu falei assim, e agora, meu Deus? Aí eu olhei assim pro colégio, né, pra frente do colégio, eu falei assim... Não tem como voltar atrás, eu não vou voltar atrás. É só em frente. E aí, eu fui embora, cheguei em casa, eu fiquei olhando assim pros doces, eu falei, ai, meu Deus do céu, e agora? Porque pra mim, era só fazer os doces, né? Mal sabia eu, gente. Mal sabia eu da montanha de coisas que ia vir pela frente ainda. Mas aí foi no ano de 2020 que eu pedi demissão, né? E aí eu saí, em fevereiro de 2020. E em 2020 foi quando começou a pandemia. Foi. Foi tenso. Aí foi quando aconteceu o boom, né? Na minha história. Porque eu tinha recebido pouquinho, né? Eu lembro que na época era 15 mil reais. E aí, eu falei assim, olha, Pedro, vamos pagar algumas coisas, né? Vamos investir uma parte. E aí, o outro que sobrar, eu compro embalagem, né? As coisas pra fazer a Páscoa. Porque eu já tinha feito uma Páscoa. E tinha dado certo. Tinha dado tudo certo. Eu tinha vendido, nem tanto, mas eu vendi. Mas eu sabia que era uma época muito boa, né? E aí, o Pedro falou assim, não, tá bom. O Pedro... Naquele ano também, ele já tinha começado a querer sair, né? Da empresa pra trabalhar pra ele. E aí, ele falou assim, não, tá bom. Então, a gente faz isso, você compra aí o que tiver que comprar e eu confio em você, né? Ai, que belezinha. E aí, eu comprei 50 embalagens de ovos. Pra mim, era um monte de coisa. E gastei tudo que eu tinha ali. Era pouquinho, gastei o que eu tinha, comprei os insumos. E aí, quando foi... Eu acho que em fevereiro teve o primeiro caso de Covid. Um rapaz, um moço, veio da Itália, alguma coisa assim, eu não lembro como foi. Nossa, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei pra TV, eu falei, isso não pode estar acontecendo, gente. Não, logo agora que eu pedi demissão, eu falei, não. Aí eu comecei a entrar em choque. Foi um balde de água gelada. Eu falei, será que isso vai acontecer? Né? E a gente ficava conversando nos grupos, falei assim, gente, mas não é possível que vai fechar tudo. É louco isso, fechar tudo. Eu não acreditava que ia fechar tudo. Que realmente era uma pandemia. E aí, no zum de lá, zum de cá, né? Eles declararam ali que tinha realmente o Covid, né? Mas ainda não era pandemia, assim, mundial, né? E aí... Pandemia é mundial, né? E aí, ninguém usava máscara na época, nada. E não tinha acontecido o lockdown ainda, né? Isso. Que foi em abril. E aí, eu falei assim, poxa, e agora? Não vendi nada, né? E aí, eu comecei a divulgar os ovos, não tinha vendido nada. Eu lembro que a Páscoa era ou no dia 5, dia 6 de abril ali, de 2020. No dia 30, eu não tinha vendido nada. 30 de março, eu não tinha vendido nada. E aí, eu já tinha desistido. Só que eu sentia, assim, no meu coração, a vontade de orar. Você é evangélica? Eu sou. Você é de que igreja? Adventista, do 7º dia. E aí, eu falei assim... Eu levantei, todos os dias eu levanto assim, eu falei assim, não, hoje é mais uma chance de eu tentar fazer alguma coisa diferente. E aí, naquele dia, eu acordei, meu marido estava deitado, eu ajoelhei
E eu orei. E aí eu falei assim, Deus, eu comprei 50 embalagens, eu não vendi nenhuma. Me ajuda a vender pelo menos metade, né? Que era 25. E aí, logo em seguida, que eu acabei minha oração, levantei e peguei meu celular. Na hora que eu peguei meu celular, tinha a mensagem de uma moça. E aí ela falou assim, Michelle, eu queria fazer um orçamento corporativo com você. Eu falei assim, tá bom. E aí eu me arrependi todinha. Falei assim, gente, foi a resposta de Deus. E aí eu comecei, corre pra lá, corre pra cá. Eu falei, Pedro, vai dar certo. Uma mulher que compra ovos de Páscoa pra empresa dela, que não sei o que lá. O Pedro ficou meio assim. E aí, é de se emocionar. Gente, eu vou chorar daqui até o final. Pode ter certeza. Eu sou chorona. Eu também eu sou. acho que eu não sirvo muito. Tem coisas que... E aí, eu lembro que ela falou bem assim, são para os diretores da empresa, não é para os funcionários, né? Porque ela falou assim, que naquele momento tinha muitos funcionários. E ela falou assim, são para os diretores da empresa, são 45 pessoas. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei, e pra quando que é? Isso era na terça. Ela falou assim, é pra quinta-feira. E aí eu entrei assim, eu falei assim, eu preciso vender, mas eu não vou dar conta, né, de fazer 45 ovos. Porque na minha cabeça era 45 ovos. Só que aí depois ela começou a falar, não, eu quero uma cesta com ovos no pote, barrinha de chocolate, Chandon, assim, tudo bem bonitinho, né? E ovos infantis também para os filhos desses funcionários, né, dos diretores. Eu falei, tá bom, ficou tal valor. Tinha dado R$5.500. Nossa, você sabe do preço até hoje. Minha filha, eu sei de detalhes. Você contando assim, detalhes. Eu acho que você revive, né? Sim, eu revivo tudo. E aí, eu corri, eu tinha R$2.000, eu lembro até hoje, eu tinha R$2.000. Corri na loja de confeitaria, na Santo Antônio, que inclusive é aqui no Tatuapé. E aí meu marido falou assim, não, eu te ajudo, vamos lá, vamos fazer tudo. E aí a gente começou, a minha empolgação, gente. Não, pode se empolgar. E aí meu marido falou assim, não, vamos comprar tudo, vamos lá, vamos fazer esses ovos. E aí, eu tava cega, assim, sabe, pra terminar esses ovos, e eu cansada. E comprando casca pronta, e fazendo temperado de chocolate, o espaço era minúsculo. Eu fiquei acordada da terça-feira de manhã, né, aquele dia da oração, até na quinta-feira. Michelle, não acredito. Fiquei acordada, trabalhando. E aí eu consegui que você aguentou? Eu não sei. Foi Deus, né? Foi Deus. E aí, eu lembro que ela falou bem assim, aí eu falei pra ela, eu não trabalho sem os 50%, né? Eu preciso do pagamento, porque, pra minha segurança, ela falou assim, não, eu te faço o valor total. Eu falei, ótimo, melhor ainda. E aí ela me mandou um comprovante. Só que assim, o tempo foi muito curto, foi tudo muito rápido. Isso foi na terça, na quarta ela mandou o comprovante e não caiu. Eu já tinha feito a maioria das coisas, aí eu falei assim, Pedro, será que é um golpe? Ele falou assim, não. Não é. Aí, para de colocar coisa na sua cabeça. E aí, eu falei, tá bom. Aí, eu continuei fazendo e tal, mas assim, já começou a dar aquele aperto. No coração. E aí, eu comecei a achar estranho. E aí, eu falei assim, eu achei até que era golpe. Falei pra ela falou assim, não, como assim golpe? Deus vai te abençoar muito, que não sei o que lá. Menina. A Sala Fraia não era golpista? Quando foi na quinta-feira, ela falou assim... Eu não acredito, Michelle. Foi. Quando foi na quinta-feira, ela falou assim, olha, minha secretária vai retirar. Eu falei, tá bom. Deu 9 horas, 10 horas, 11 horas, ela não respondeu, não falou nada. Eu falei assim, Pedro, como que uma assim, proprietária, né, sei lá, se ela é chefe de empresa, ainda não respondeu? Tá estranho. Aí o Pedro falou assim, eu tô achando que é golpe. Puxa vida. E aí, meu coração começou a apertar. Eu falei assim, não, gente, não é não. Mas com aquele pé atrás, né? E aí, quando a mulher chegou, eu não sou de julgar as pessoas, mas quando a mulher chegou, o carro tava completamente sujo. Quando ela abriu o porta-malas pros meninos colocarem os ovos... E você entregou? Não, tava cheio de roupa, cheio de sapato. Aí o Pedro subiu, eu tinha acabado de tomar banho. O Pedro subiu e falou assim, se ela não pagar, ela não vai sair com os ovos. E aí eu comecei a ficar assim, eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, olha a situação do carro. Aí eu subi na janela e ele falou assim, começa a gravar. Aí eu gravei. Só que assim, a parte que eu gravei foi bem rápido, mas dava assim pra ver um pouco, né? E aí eu desci e falei assim, oi, tudo bem? Ela me tratou super mal. Ela, oi, tudo bem? E aí eu fiquei assim, eu olhei pro Pedro. Aí ele meio que fez assim com a cara. Aí eles foram colocando. Eu falei assim, olha,
ela ainda não me fez o pagamento, ela mandou um comprovante, mas não caiu. Aí ela falou assim, olha, é de banco diferente? Porque normalmente demora a cair. Eu falei assim, não, ela fez TED ontem e não caiu ainda. Aí, TED geralmente é 20 minutinhos. E Ela estava de máscara. Aí ela falou assim, eu sou do grupo de risco, né, eu preciso usar máscara e tal. Aí pronto, aí eu comecei a desconfiar, mas ainda na esperança de não ser, né? E aí tinha um amigo nosso junto, e ele falou assim, gente, vocês estão julgando a mulher, não é golpe, gente, não é golpe. E aí eu falei assim, vamos ligar pra ela? Ela falou assim, vamos, pode ligar. Dava a caixa postal. E aí eu comecei a tremer, eu comecei a, assim, ficar nervosa. Eu falei assim, olha, se ela não efetuar o pagamento, eu não vou conseguir te entregar os ovos, eu vou precisar tirar, né? Ela falou assim, não, mas vai dar certo. E aí meu marido começou a rondar o carro, né? Eu tava de um lado, ai meu Deus, eu tava de um lado, e aí ele começou a andar assim pra colocar os ovos, e aí ele viu o celular vibrar dentro do carro. Era o dela. Na hora que ele viu o celular, ele olhou pra cara dela assim, olhou pra minha cara. Eu comecei a tremer. Ela pegava o celular assim, ó, tremendo, sabe? E aí eu olhei pra cara dela assim. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte? Vamos tirar tudo e aí vocês enviam pra casa dela ou vocês mesmos levam na hora que caiu o valor. Aí o meu marido falou assim, pode ser. E aí eu fiquei meio assim, em reação. Eu falei, Pedro, será que a gente tá julgando? Aí o Pedro, vamos tirar tudo. Aí o Pedro tirou tudo. Se o Pedro não tivesse naquele momento, eu teria dado todos aqueles ovos pra ela. Porque eu realmente tinha, assim, uma esperança de não ser golpe. E aí, depois ela mandou mensagem. Falou assim, como assim você não deu os ovos? Eu já fiz o pagamento, não sei o que lá. Aí eu falei assim, ok, me envia de novo o comprovante. Aí ela me bloqueou. Quando ela me bloqueou, meu mundo caiu. Meu mundo caiu assim, eu falei, meu Deus, eu não acredito que você fez isso. Que decepção. Eu falei, eu orei de joelhos. Eu fiquei com muita raiva, com muita raiva. Eu falei assim, eu orei de joelhos, eu implorei pra vender metade. E olha o que tá acontecendo na minha vida agora. Eu nem tenho dinheiro, eu vou passar necessidade. Eu comecei a brigar com Deus. E aí meu marido, eu comecei a chorar, eu passei a tarde toda chorando. E aí meu amigo... 2 dias sem dormir. E aí meu amigo e o meu esposo, né, começou a mandar mensagem pro pessoal, né? Gente, era um golpe, vai comprar aí pra ajudar, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, enfim, vendeu. Só que aí é que tá, aí que veio a benção. Porque eles começaram a vender e aí eles não foram contando. Né? Foi só, vem buscar, vou levar na estação. E foi assim. E aí ele falou assim, Shell, tem um ovo pra amanhã, só que não tem pronto, eu já vendi. Você consegue fazer? Eu falei assim, consigo. E aí eu fui fazendo. Falei assim, Pedro, já não acabou as coisas? Aí ele falou assim, acabou, mas eu tô vendendo, então. Eu sei que, assim, chegou a Páscoa, passou uma semana depois da Páscoa, e eu fazendo ovo de Páscoa. Na correria louca. Eu lembro que na época, eu faço ovos no pote, né? Eu lembro que na época, eu vendi 450 ovos no pote. E aí, eu só fui parar pra ver a minha conta, pra conferir todos os pagamentos, depois que já tinha passado a Páscoa, né? Depois que eu entreguei o último ovo. Quando eu olhei, eu falei, não, isso aqui tá errado. Falei, alguém depositou errado, tá errado isso aqui. E aí, eu fui conferir um por um. Eu falei, Pedro, tá certo? E aí, naquele ano, eu faturei 15 mil. E aí... O Pedro ficou assim, paralisado. Ele falou assim, meu Deus, é muito dinheiro. Porque a gente realmente não tinha visto tanto dinheiro assim na vida. Só da rescisão, né? E aí, ele ficou muito feliz. E aí, nossa, depois disso, o meu Instagram começou a chegar um monte de seguidores. E aí, era engajado. Muito comentário, muita curtida. Caixinha de pergunta, direct. Eu lembro que eu ganhei 10 mil seguidores em uma semana. Ou até menos. Foi muito rápido, assim. E aí, depois foi indo. Foi indo. E aí eu começava a vender, eu vendia, assim. Foi um sucesso, assim, o ano inteirinho da pandemia. Menina, que bênção. E aí, eu senti um pouco, né, quando acabou a pandemia, porque foi voltando tudo ao normal. Então, assim, as pessoas tinham a comodidade ali, né, de receber em casa. E eu sei que naquele ano, assim, eu descobri que tinha potencial para ter muitos clientes, né? Descobri ali o que eu realmente gostava de fazer, porque eu já sabia que era doce, né? Mas, assim, em específico, né? Eu descobri ali o que eu queria realmente fazer. E aí foi fluindo. Descobriu que no caminho você pode encontrar pessoas que não são corretas. Foi E aí, vacinada. tanto que quando aconteceu o golpe, que eu liguei pra minha mãe, a minha mãe falou assim, eu já sabia. Ela falou assim, tava muito estranho isso.
E aí teve outra pessoa que falou bem assim, como que você acreditou? Você nem é famosa, nem nada. Como que você acreditou que ela ia comprar 5 mil reais de ovos? Nossa, aquilo, gente... Como se você não fosse nada. Não, aquilo... Eu acho que essa frase foi a que pior, não é? Isso, foi a pior e a que mais me motivou a ser uma pessoa melhor, a ser uma profissional melhor. A buscar, assim, coisas que saem da minha zona de conforto. Sabe? E às vezes a gente escuta certas palavras das pessoas que a gente não espera, não é? E foi bem isso. Foi, não foi? Foi de uma pessoa assim que eu menos esperava. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu falei assim, eu vou mudar isso. Nossa, e assim, Michele, você estava passando ali por como que fala? Por uma estação, né? Por uma estação tão triste. Ali você teve decepções. Foi. Né? Você trabalhou muito tempo, você deveria estar assim, extremamente cansada, estressada. Eu estava exausta. Sabe quando você tenta dormir e você não consegue porque você está com muito sono? Aí, de repente, você quer uma palavra de amor, de carinho, e vem uma pessoa e te dá uma palavra extremamente oposta. Foi bem isso. Do que você estava precisando. E as pessoas precisam ser mais amáveis, né? Com a dor do outro, se colocar no lugar do outro. Até porque a gente já tinha passado por algumas dificuldades em casa, né? Que não vem ao caso aqui agora, mas a gente ficou muito tempo, assim, sem gás em casa. Isso ninguém sabia. Minha mãe, minha irmã, ninguém sabia, só nós dois. A gente ficou sem gás, a gente ficou sem luz, né? Porque, assim, logo que eu fui transferida ali do setor da empresa, eu fui pra escola, né? E naquele meio período, eu passei por muita dificuldade dentro de casa. Muita, muita mesmo. Então, assim, eu ouvi isso naquele momento que eu tava tentando ganhar alguma coisa, sabe? Fazer dinheiro, comprar comida. Porque, assim, eu nunca quis luxo. Nunca. E eu não quero também. Isso assim, eu tive uma educação muito fantástica da minha mãe, né? E eu nunca quis luxo, nunca quis nada assim, além do necessário. Né? Eu só quero viver bem. Isso, ter uma dignidade. Ter uma dignidade. E naquele momento, eu ter passado por tudo isso, né? Ter trabalhado tanto, ouvir que, além de eu não ser capaz, não ser famosa, talvez a pessoa quis falar que meus produtos não eram bons também, né? Nossa, me destruiu. Me destruiu mesmo, assim. Meu coração ficou dilacerado. Tipo assim, né? Quem é você pra achar que ia vender 50 ovos? Foi bem eu isso. também detesto Naquela isso. época, nessa Páscoa, eu vendi 250 ovos de colher, daqueles 50 que eu queria vender. Vendi os 450 ovos no pote, e aí eu vendi mais um monte, assim, pequenininho, sabe? Coisas pequenas. Muita coisa, eu vendi muita coisa mesmo. E agora tá chegando a nova Páscoa, né? Nova Páscoa. Ai, já passou algumas. Ai, que bênção! E com essa experiência de você ter se ajoelhado no chão, ter conversado com Deus, pedido para Ele te ajudar, para trazer um cliente, porque você tinha comprado tudo, e de repente chega uma cliente extremamente enganosa. Super educada. Exatamente. Aí você, de repente, fica brava com Deus e depois você consegue reverter, vender tudo com a ajuda do seu marido, com a ajuda de um amigo, não é isso? O que você pensou quando isso tudo aconteceu, quando você viu que você vendeu, quando você viu que o dinheiro entrou, que você conseguiu pagar suas contas, conseguiu comprar o gás, conseguiu fazer sua vida ali? Naquele momento, Michele, o que você pensou? A primeira coisa que eu pensei é que tudo que a gente pede pra Deus não é na hora que a gente quer. Nada na nossa vida vai acontecer do jeito que a gente quer. Se Deus quiser, vai ser. Se Deus não quiser, não vai ser. E se Ele quiser fazer, mas de uma forma diferente, Ele vai fazer de uma forma diferente. Né? E Ele respondeu a minha oração, na verdade. Mas não foi do jeito que eu queria. Foi de um jeito diferente. Ele usou aquela mulher pra fazer todo aquele pedido, porque assim, foi o mesmo testemunho que eu dei para minhas alunas de Páscoa, né? Quando essa mulher fez esse pedido, se o Pedro não tivesse... Então, assim, Deus usou tudo, né? Ela fez o pedido, e se ela não tivesse feito o pedido, eu jamais teria feito aqueles ovos. Porque eu não tinha cliente. Entendeu? Então, as pessoas só compraram porque tinha pronta entrega.
Entendeu? Então, assim, se eu não tivesse feito aquele pedido do golpe, eu jamais teria vendido aquilo tudo, né? E Deus usou o Pedro ali, porque ele não iria estar ali, né? Porque ele trabalhava. E ele usou o Pedro ali pra fazer, assim, enxergar toda aquela situação. Porque se ele não tivesse, eu teria entregado todos os ovos e teria ficado no prejuízo. Então, assim, Deus pensou em tudo. Em tudo. E só depois que me caiu a ficha. Depois de ter brigado com Deus, depois de ter ficado com muita raiva, depois que eu vim entender, assim, todos os planos. Foi perfeito. Perfeito. Mas ele fez do jeito dele, não do meu. Muito lindo. É. Muito lindo, mas pode continuar falando porque eu me emocionei. Depois de 2020, eu comecei a ganhar muitos clientes, né? E as próprias pessoas que compraram nessa Páscoa viraram meus clientes. Né? Então, compraram no Dia das Mães, compraram no Dia dos Pais. Fiéis. Compraram no Natal, né? Que é a segunda, a gente fala que é a segunda época mais lucrativa do ano, né? Na confeitaria. E aí, 2021 foi um ano de muito aprendizado também. Também teve ali um lockdown, né? De novo. Uhum. E no ano 2022, que foi o ano passado, foi o meu pior ano. Assim, empreendendo, né? Sendo dono de empresa. Foi o meu pior ano. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, eu não queria ficar grávida, né? Eu não queria, não foi planejado. Por quê? Porque eu sempre convivi, assim, sempre vivi com a minha mãe. E minha mãe foi mãe solo, né? Ela criou a gente sozinha. Então, eu via o sufoco que era. E aí, eu sempre falei pro meu marido, eu quero ter um filho quando eu estiver bem, né? E nessa vida de empreender, de ser dono de empresa, é muito difícil. Muito mesmo. E quando eu descobri que eu tava grávida, eu paralisei. Eu falei assim, não, isso não pode ser verdade, gente. Eu tava abrindo uma loja. E eu falei assim, vai dar tudo errado minha loja. Ai, meu Deus, não vai dar certo, eu não vou conseguir trabalhar. Foi uma coisa. E aí, acabou dando errado aquele lugar que eu tava, né? Porque... por outros motivos, né? Por conta do dono, né? Que não queria arrumar algumas coisas. E aí, eu saí de lá, voltei pra casa. E... eu lembro que quando eu voltei pra casa... eu tenho até uma foto chorando que eu tinha mandado pra minha mãe. Falei, mãe, eu fracassei. Aí ela falou assim, tenta de novo. Eu falei, não vou tentar de novo. E aí, só que eu não queria desistir. Eu só não queria tentar de novo naquele momento, né? E aí, meu marido foi dar banho no nosso cachorro. E ele falou assim, Shell, ele me chama de Shell, né? Meu apelido. Ele falou assim, Shell, eu acabei de ver um lugar aqui do lado do pet shop. Quer vir ver? Aí eu falei assim, não quero. Aí ele falou assim, não, vem, que é a sua cara o negócio. Eu falei, tá bom. Nossa, o seu marido é fantástico. Ele sempre, todos os momentos. Companheiro, Que bonito. E aí, quando eu cheguei lá, eu olhei assim pra frente e eu imaginei. Eu calculei todos os detalhes da minha loja ali. Você viu? E aí eu falei assim, vai ser aqui. Aí eu já subiu de novo o fogo. Falei assim, vai ser aqui, diferente Pedro. da outra que você falou que diferente. não vai dar certo. Não ia dar, porque assim, perdi dinheiro, né? Paguei um projeto da arquiteta, e a arquiteta falou assim, tem certeza que você quer fazer aí? Porque tem infiltração, tem isso e aquilo, e marcenaria é muito caro, né? E aí fiz de novo outro projeto pra esse lugar. E aí... isso foi em janeiro do ano passado. Isso foi, na verdade, em novembro do ano retrasado. E aí eu falei assim, se for da vontade de Deus, vai dar certo. Porque faltava 2 meses pra finalizar ainda. Pra moça terminar, né, a reforma que ela tava fazendo. Quando foi em janeiro, deu certo. Falei, pronto, foi a resposta de Deus. E aí, lá vai eu, embarcar mais uma vez. E aí, em abril, a Liz nasceu, na Páscoa. É um testemunho muito, muito bonito também, porque os funcionários que eu tinha ano passado, eles não davam conta sozinhos. Então, você já tinha funcionário? Já tinha 3 pessoas, né? Era freelancer, mas... e tinha era funcionário, né? E era um fixo. Mas eu não podia sair porque eles não conseguiam terminar ali sozinhos, né? Eu falei assim, Deus, não deixa eles nascer antes. E a minha barriga tava muito baixa. Muito baixa. E eu fiz um barrigão, sabe? E aí eu orava todos os dias. Toda vez que eu terminava a encomenda, eu falava, Deus, só mais um dia. Porque estava previsto parte dela pro dia 20 de abril. A Páscoa era no dia 9. E aí toda encomenda que eu fazia, eu falava assim, Deus, obrigada, só mais um dia. Só mais um dia. E aí eu fui assim, quando
Passou o dia da Páscoa, eu falei, agora pode nascer. E aí, Deus fez ela nascer no dia certinho, da data prevista, dia 20 de abril. E aí, quando a Liz nasceu, eu achava que ia ser de uma forma. E aí, foi completamente diferente. E de que forma que você achava que ia ser? Eu achava que eu iria conseguir trabalhar, que eu iria conseguir deixar ela, que eu iria conseguir dar mamadeira, né? O pessoal ia conseguir dar mamadeira pra ela. A Liz não pegou mamadeira. Meu filho também não pegou. Ela não pegou chupeta. Também não Inclusive, pegou. até hoje eu tento, com 10 meses, mas... Menina, olha, só te cortando, é uma coisa que é minha. O Vinícius tomava leite na colher, imagina! E aí, a minha mãe e minha sogra ficou comigo um mês. E aí eu comecei a ficar irritada, gente. Eu falei assim, ai meu Deus, tem muita gente dentro de casa, eu tava no puerpério, tava numa situação... Sabe quando você... Sei. Quando a gente tem filho ali, a nossa cabeça revira, né? Revira. Os hormônios ficam à flor da pele, e aí fica uma loucura. É. E aí eu me vi assim numa situação caótica, porque não tinha ninguém pra ficar com a Liz. Eu era dona de uma empresa, com mais de 40 mil seguidores. E sua mãe nem sua sogra morava perto de você? Não, elas moram no Itaim Paulista. Eu moro no Tatuapé aqui, né? Nossa, realmente você não E tinha ambas nenhuma trabalham, rede de né? apoio. E ambas trabalham. Aham. E meu marido também trabalhava, né? Então, era eu. Era você. E aí... Eu me vi, assim, numa situação que eu falei, como que eu vou fazer isso? Sendo mãe, eu tô no puerpério, eu andava extremamente nervosa, sabe? Estressada. Sendo dona de uma empresa, um Instagram com mais de 40 mil seguidores. Tinha parceria já com algumas lojas, eu não podia desistir. E sendo dona de casa, e aí eu comecei a ficar, sabe? Sendo mãe. E aí aquela coisa foi me coisando, assim, eu fui começando a ficar sufocada, sabe? Começou a dar tudo errado. Eu não conseguia ir lá fazer os bolos. E aí foi diminuindo o movimento. E aí eu não conseguia ficar postando toda hora, né? Porque o meu Instagram hoje é a minha principal ferramenta de trabalho, né? Então, assim, se eu não posto, eu não vendo. Por mais que tenha uma vitrine lá, tenha fotos, se eu não posto, eu não vendo. Eu tenho que alimentar, né? E aí eu não conseguia postar. E aí Deus simplesmente fechou a porta. Não vendia nada. E aí eu ia lá, meu funcionário falou, Shell, não saiu nada essa semana. E eu ficava, meu Deus do céu, o aluguel era super caro. Super Puxa caro. vida. Eu já tinha feito um projeto. E aí eu já tinha pagado a marcenaria, inclusive uma parte da marcenaria. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? E eu sozinha. E aí meu marido sempre ajudou. Mas eu falei assim, agora não é o meu marido, sou eu. Eu sou a dona da empresa, eu preciso entender o que eu vou fazer. E aí eu comecei a inventar um monte de coisa. Não, vamos fazer esse bolo. João, vamos fazer esse bolo aqui. João, vamos fazer esse doce. Vamos fazer isso e aquilo. E o João, vamos. E aí eu levava a Liz. E chegou assim um momento que tava atrasado de aluguel. Tava atrasado água, luz. Cortaram a luz. Depois cortaram a internet. E aí eu falei assim, não dá. Eu falei assim, eu vou ter que voltar pra casa de novo. E aí o João falou assim, não, calma, espera, né? Vamos ver, talvez, se você voltar a postar, né? E realmente, a Liz, ela é muito boazinha, minha filha, né? Mas ela é uma bebê, né? Então, assim, tem horário pra dormir, tem horário pra comer, pra beber água, tem que trocar fralda. Então, assim, eu começava a fazer um bolo, eu tinha que dar mamar. Ela parava no meio do processo. Aí eu ia finalizar o bolo, ela chorava pra colocar pra dormir. Então, assim, eu falei, não dá. Gente, não dá. E aí, meu marido falou assim... A empresa do meu marido quebrou. Né? Ele falou assim... E seu marido fazia o quê, Michele? Ele mexe no mercado financeiro, né? E aí, ele falou assim... Não, espera um pouco, né? Que eu vou voltar a trabalhar. E aí, vai dar tudo certo, eu pago os aluguel. E aí, eu fiquei pensando... Eu falei assim, não. Não é questão de você pagar aluguel. É questão de vendas. Mesmo você pagando aluguel, a minha empresa precisa vender para se sustentar. Se a minha empresa não vende... Qual é a lógica da tua empresa? Vou ficar trabalhando de graça? Vou fazer doce pra dar de graça pros outros? Não. E aí, eu resolvi entregar, que... Conversei com a dona da loja, né? Eu falei assim, olha... ela ficou super triste também. Eu falei assim, olha, não dá. O movimento tá muito fraco. As vendas estão muito fracas. Eu com a Liz não consigo trabalhar assim. E aí, ela falou assim, poxa, inclusive, eu ia te dar alguns meses pra você conseguir terminar a loja. Mas mesmo você terminando a loja, não é só a loja, né? Eu falei assim, não é. Então, assim, quando a gente tem uma empresa, não é só o vender.
Não é só o fazer o doce, Não. né? Tem uma gestão, tem precificação, tem divulgação, tem marketing, tem tudo. É um corpo. Não é só as mãos. Não. É um corpo. E aí, eu falei, vou pra casa. E aí eu voltei pra casa. Hoje, tô em casa. Mas a gente conseguiu adaptar toda a nossa cozinha lá. E aí, inclusive, ano passado, foi até... eu repito isso sempre, né? Eu não consegui sofrer, né? Porque, assim, tive filho. Aí, tava no puerpério, não consegui sofrer por causa da loja. Não consegui sofrer depois por conta da depressão, assim, de ter um monte de coisa pra pagar. Não dá tempo. Quem é mãe, você não consegue ficar triste, né? Porque se você ficar triste, quem é que vai cuidar do seu filho? Não tem, né? E aí, assim, a gente segue, né? A gente tá seguindo, graças a Deus tá indo tudo bem. Bastante encomendas hoje, graças ao bom Deus. E hoje os seus funcionários ficam, então, na sua casa. Isso, eles trabalham em casa, são 2. E você fica próxima ali da sua filha, Isso. que é mais fácil. E ela fica lá também, no meio, futucando as coisas. Inclusive, quando o chão tá sujo de chocolate... Ela vai lá e lambe. Ela tenta pegar, ela não consegue, ela vai com a língua no chão. Mas tá dando tudo certo, graças a Deus. Ela tá conseguindo ter as vitaminas, É. os anticorpos, tudo ali mesmo. E quando eu voltei pra casa, eu falei assim, poxa, eu vou voltar pra casa de novo. E aí, mas eu não chorei, né? Da primeira vez eu tinha chorado, da segunda vez eu não chorei. Eu falei assim, tá tudo bem. Meus clientes vão continuar comprando. Eu só não vou ter o custo do aluguel, né? Aquele custo alto que eu tinha lá. E eu recomeço aqui e eu tento de alguma outra forma. Só não posso desistir. Mas depois eu entendi que era isso que Deus queria. Porque assim, a Liz, quanto mais a criança cresce, ela precisa de nós. Né? A gente acha que quando é bebezinho precisa, mas não. Quando cresce, é pior ainda, porque assim, ela começa a andar e começa a pedir coisa, começa a falar, né? E hoje eu vejo que eu precisava voltar pra casa. E hoje você tá no seu trabalho e ela tá vendo a rotina da casa, perto da mãe, e você ainda conseguindo ensinar, porque de repente ela começa a falar, você vai começar a ajudar ela a falar, ensinar ela a falar corretamente, e tudo ali envolvida mesmo no seu trabalho. E isso é maravilhoso. Que quando eu colocava ela pra dormir na loja, né, no nosso antigo ateliê, ela não dormia bem. Ela dormia 20, 30 minutinhos, no máximo 40. Hoje ela dorme 1 hora e meia, às vezes 2 horas, porque ela tá no cantinho dela, né? Ó, quantos bolos que dá pra fazer, pelo menos uns 2 bolos, eu acho. E assim, eu tenho dá pra fazer uns 2 bolos? Dá pra fazer bastante. Então, assim, eu tenho uma rotina com ela, né? Tem horário pra acordar, tem horário pra dormir, tem horário pra comer, beber água, tudo, pra tomar banho. Então, assim, eu já sei ali exatamente o horário que ela vai dormir. Quando ela dorme, eu já corro, começo a fazer um monte de coisa. Sei o horário que ela vai acordar, pego, coloco ela lá pra fazer as coisas, e aí termino de fazer todo o restante. E eu vou assim. E a gente sabe que, né, quem é mãe, vamos falar de mães que não tem um recurso de pagar uma babá, não tem um recurso... Que era o meu caso, né? Porque assim, eu sempre vendi bem, né? Eu sempre vendi bem. E o problema não era as vendas em si, era o custo que estava muito alto, entendeu? Então assim, eu precisava trabalhar mais para vender mais, para ter um valor a mais ali no caixa da empresa. Mas com o filho eu não ia conseguir. Entendeu? Então, assim, o principal motivo, assim, de eu ter desistido daquele lugar foi minha filha, né? Não que ela tenha atrapalhado nada, ela não atrapalhou. Mas eu pensei nela, né? Pensando nela. Na qualidade de vida dela. Exatamente. Também. E, na realidade, acabou você tendo uma qualidade de vida melhor também. Sim. Porque eu lembro que a gente saía correndo, pegava Uber, e aí ia pra loja, e aí voltava pra loja, e aí... voltava pra casa, e aí corria pra comprar não sei o quê. Era uma correria louca. Então, e o tempo que você acabava correndo pra um lado, correndo pro outro, você perdia de estar ali perto dentro da sua loja, fazendo algo pra você, pra poder as pessoas visualizar e saber que aquilo tava rodando. É isso. Menina! É isso. Quando eu comecei a vender doces... eu achava realmente que era só fazer ou ter uma boa receita, mas com o tempo a gente aprende que não é assim. Não, tem outros envolvimentos. E quando você decide criar uma marca, né? Porque hoje eu tenho uma marca. Michele Nascimento não é o meu nome. É uma marca. E é linda. A delicadeza. E assim, olha, é uma marca. A delicadeza, gente. Olha só.
tudo muito bem pensado. É que aqui a caixinha de chocolate, gente, que eu precisei de comer, né, ó. Olha só, até o acabamento atrás. Tudo pensado. Nossa, muito pensado. Imagine se você tivesse desistido disso, Michele. Jamais teria chegado tão longe. E assim, quero chegar ainda mais longe, E né? além de você não ter chegado, você ia se sentir extremamente frustrada. Sim. Porque você não conseguiu fazer a finalização do seu sonho. Tanto que quando eu saí do primeiro espaço, eu falei isso pros meus amigos. Eu falei assim, eu não tô satisfeita. E falei pra minha irmã hoje mora em Londres, né? E aí, quando ela foi embora, era um sonho dela. Ela não gostava mais de morar aqui. Ela falou assim, não, eu preciso morar lá. E aí eu falei pra ela, se eu não fazer isso, eu vou ficar frustrada pro resto da minha vida. Exatamente. Então, assim, mesmo se der errado, eu preciso saber que vai dar errado. Eu preciso, assim, pelo menos eu tentei. Porque eu vou saber, assim, que eu tentei, eu fiz daquele jeito, deu errado, eu posso tentar de outro jeito, vai dar errado também. Mas, assim, uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. A persistência que leva a gente mais longe. Mas, até chegar no topo, é uma caminhada longa, viu? E se a gente não E se manter no topo... Exatamente. É ainda pior. Eu acho assim que você chegar é uma coisa, mas você tem que trabalhar para se manter lá. Eu sempre tenho, eu converso bastante com algumas seguidoras no direct, né? E aí, eu ouço o relato todo santo dia. Todo santo dia. Mi, como que você não desiste? Como que você consegue ser tão ativa? Eu ando tão triste. Elas falam umas histórias, assim, do dia a dia, sabe? Que eu falo, é a minha história. Ela tá contando a minha história, de todos os dias. E, inclusive, eu mandei pra uma delas, ano passado, eu falei assim, eu vou te mostrar o que aconteceu esse ano. E aí, eu mandei um monte de foto, mandei um monte de coisa. Falei assim pra ela, eu nunca estive feliz esse ano. O momento que eu estive com a minha filha, eu tava feliz. Quando eu não estava com ela, eu tava triste. Mas nem por isso, eu vinha aqui no Instagram, eu falava, gente, eu tô triste. Hoje, aconteceu isso, e nada dá certo na minha vida. Não. Eu sempre mostrava a parte boa. Entendeu? Eu aparecia, dava bom dia, colocava caixinha de pergunta, respondia como se nada tivesse acontecido. Ninguém nunca iria imaginar os problemas que eu passei ano passado. Vai saber só depois que vê na hora que vê o podcast. Depois que vê esse podcast. Olha, Michele, eu tô assim apaixonada, porque cada vez mais eu tenho convicção que as mulheres são muito fortes, têm uma capacidade imensa. E algumas delas não sabem que elas são tão fortes. Isso. E precisa aprender, né? Precisa. E assim, eu fiquei emocionada, eu tô emocionada. E cada vez assim que eu recebo pessoas para conversar como você, como outras tantas que passaram por aqui, é como você falou, às vezes também me dá vontade de desistir. Mas aí eu vejo essas coisas, eu falo, Senhor, eu tô no caminho certo, porque o que eu quero levar para as pessoas é isso, que a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, a gente cai várias vezes, mas eu acho que o importante é a gente realmente não desistir dos nossos sonhos. O que eu não falei também é que quando a empresa do meu marido quebrou, ano passado, ele também entrou em depressão. Então, tava eu, ele, e a gente tinha uma filha recém-nascida. E aí? Pra cuidar. Ele ficou, assim, teve semana dele ficar 5 dias sem tomar banho, sem comer, sem beber água. Ficar deitado em cima da cama. Ele não falava com ninguém, não respondia ninguém, não atendia ninguém. Foi um caos. Um caos total. Foi um ano, assim, desgraçado. Eu falo que foi o pior ano da minha vida. E mesmo eu estando triste, eu falei, cara, eu não posso. Eu não posso porque eu ainda tenho um pouquinho de força, entendeu? E olha essa pessoa. Olha meu marido. Ele secou, sabe? Ele emagreceu horrores. Ele não comia. O melhor amigo dele tentava conversar com ele e não conseguia conversar. Não conseguia. E aí, meu marido, assim, ele sempre foi muito sonhador. Muito. Tanto que ele nunca me deixou desistir de nada. E quando eu vi ele nessa situação, eu falei assim, não, você não pode desistir. Por que você vai desistir sendo que você fala todo dia pra mim pra não desistir? Mas assim, a situação era tão caótica que não dava. Ele não queria conversar, né? Hoje, graças a Deus, ele tá bem, graças ao bom Deus. E
ele tem sonhos muito, assim, altos, sabe? Ele é sonhador, é uma pessoa sonhadora. Eu também sou muito sonhadora. E ele fala, só vai acabar quando a gente chegar onde a gente quer. E eu acho que por ele ser sonhador, talvez ele conseguiu sair dessa depressão. Porque o sonho que faz a gente acordar todos os dias. E eu também acho que a gente não precisa ter muito. Mas eu acho que a gente precisa, sim, ter uma qualidade de vida boa, né? Eu falo que a gente não tem que sobreviver, a gente tem que viver, não é? Gente, 2020 foi um ano, 2022, né? Foi um ano de muita tormenta. Mas sabe o que eu acho, Michelle? Eu acho que a gente tem um coração tão bom. Eu acho que a gente não tem uma mente, assim, com maldade. Que a gente não consegue ver maldade no maldoso. É isso. Pra não falar outra coisa. É isso. Não é? É isso. E ao mesmo tempo, por tudo que passa, você vê ali o cuidado que Deus tem na vida, né? Sempre, sempre. A minha mãe sempre me ensinou que a gente tem que falar pra Deus as coisas, né? Deus sabe o que a gente tá precisando. Deus sempre vê tudo. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ele sabe o que tá acontecendo agora. Mas a gente precisa falar pra ele. Precisa pedir. A gente precisa pedir. E aí, eu inclusive falei com meu marido esse dia, eu falei assim, eu pedi pra Deus dessa forma e ele não me deu. Tô brava com Deus. E ele falou assim, você tá brava com Deus? Mas ele te deu, só não do jeito que você queria. De outra forma, mas ele te deu. E aí eu fiquei pensando assim, eu falei, realmente. E de repente ele não chegou nesse momento. Vai chegar no outro momento do jeito que você pediu. Exato. Eu falo muito isso. Será que você tá preparada para receber realmente o que Deus tem para você? Minha mãe sempre fala isso também. Porque se Deus tá dando para você algo, você tem que estar preparada. Sim. Porque você vai ter uma responsabilidade muito grande de fazer exatamente como tem que ser feito. A minha mãe sempre me liga. Todos os dias ela me liga e ela fica, tá preparada pra bênção? Porque vai ser grande, fia. Então. Vai ser grande. Eu falei assim, mãe, pode vir. Então, Deus pode mandar, porque vai chegar. Vai chegar, ele só tá te preparando. Sabe, porque de repente, pensa assim, de repente se eu receber uma bênção tão grande agora, eu sou tão jovem, eu posso ficar arrogante, eu posso ficar isso, eu posso, né, achar a rainha da cocada. Exatamente. Não é? Tem coisa na minha vida que eu falo que se Deus não tivesse parado, barrado, eu teria achado que foi por mérito meu. Eu consegui porque eu sou uma pessoa fantástica. Mas não é. Deus que move a nossa vida. Deus que faz tudo acontecer. Né? Então, assim, se acontece alguma coisa na nossa vida de bom, foi Deus. Se acontece alguma coisa de ruim, foi consequência dos nossos erros. E Deus deixou. Porque uma folha não cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Eu falo isso também. E se ele te deu a sua filha, se ele te deu um marido, é porque ele sabia que você ia saber cuidar. Pois é. Né? E na hora, e para você ver, se você passou por uma situação e seu marido ali sempre te ajudando. Sempre. Na hora que você foi entregar os ovos de Páscoa, se não tivesse uma razão ali, se fosse só o lado emocional, quem ia, né? Exatamente. Você ia se lascar mais ainda. Ia. E aí, o que acontece? Aí você acaba tendo, tanto que eu falo assim, né? Deus coloca umas pessoas na nossa vida como um anjo, né? Aí, de repente, veio a Liz, você precisou de aprender com ela também. E ele te deu uma filha sabendo que você ia saber cuidar. Quando eu morava no Bom Retiro, né? Que foi em 2020, quando eu comecei a minha empresa, eu e meu marido era um pé de guerra. Era um pé de guerra, porque eu respirava confeitaria. Eu acordava fazendo doce, eu ia dormir fazendo doce. De domingo eu tava fazendo doce, e eu sou adventista, eu não trabalho no sábado. E aí eu comecei a trabalhar no sábado, assim, era uma loucura. Confeitaria, confeitaria, confeitaria. E ele falava, nossa, você só pensa na confeitaria. Você já percebeu? Tudo que você faz é pra confeitaria? E quando eles nasceu, tudo mudou. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu percebi que eu não tinha tempo pra minha família. Nem a minha mãe eu via direito. Então, e se tivesse dado certo nesse momento? Talvez você estaria aí sem o marido. Sem marido, sem filho, sem ninguém. Sem ninguém. Você estava simplesmente não preparada para ter um negócio e para ter uma família. Exato. Então, hoje, eu cuido da minha família. Hoje, eu priorizo os meus horários,
né? O meu horário é das 8 às 5. E agora que eu trabalho dentro de casa, eu falo pros meninos, né? Eu trabalho com 2 meninos. 5 horas eu tenho que ter terminado tudo. Porque senão vocês vão embora e eu fico aqui. E realmente é isso. Aí você fica lá na bagunça, tendo que arrumar, colocar as coisas no lugar. E aí eu deixo minha família lá. Minha filha, meu marido. E não é isso. justo. Entendeu? Então, assim, hoje eu priorizo tudo. Sábado eu não trabalho. Isso Domingo eu trabalho das 10 às meio-dia, apenas pra retirada de encomendas. Então, assim, meu horário é horário comercial, segunda a sexta-feira. Porque senão você acaba não tendo uma vida também. E não é justo, né? E quando eu comecei a trabalhar, quando eu pedi demissão, não era isso que eu queria. Eu queria ser livre, sabe? Por mais que você seja dono de empresa, você trabalha muito, tipo 24 horas por dia, mas não era isso que eu queria. Eu queria ficar em paz comigo mesmo, com a minha família, com os meus amigos, né? Tanto que, por 2 anos consecutivos, eu não saía com os meus amigos, não ia pra sítio, não ia fazer nada. Porque eu sempre tinha bolo pra entregar. E hoje? Não, hoje eu saio. Hoje eu estabeleço horários, hoje eu estabeleço horário pra retirada, né? Se a pessoa não busca no horário, só no dia seguinte. E assim, graças a Deus, tá dando certo. Quer dizer, não tá se escravizando. A gente vai amadurecendo, né? Eu amadureci como pessoa e como profissional também. Meus parabéns. Obrigada. E é uma linda história. Obrigada. Nossa, eu fiquei apaixonada. E assim, eu não consegui contar detalhes, né, gente? Porque é muito longa. Muito longa mesmo. Mas, assim, o que eu tenho pra falar, né? Principalmente pra quem vai ouvir. Isso. Tudo que a gente for pedir, a gente tem que pedir com a direção de Deus. Não é porque você quer. Ah, Deus, eu quero isso pra até dia 5. Não. Não é assim, Deus, eu preciso disso. Vai ser viável pra minha vida? Vai ser bom pra mim? Se for da sua vontade, que dê certo. Se não for, que não vai dar certo. E é assim que a gente tem que seguir a nossa vida. Porque se a gente ficar esperando tudo que a gente for pedir pra Deus, Deus dá, não vai ser fácil. A gente vai ter tudo. Imagina, eu quero ficar milionária, Deus. Deus me dá 1 milhão amanhã. Não é assim que funciona. Não é assim. Deus molda o nosso caráter conforme as nossas necessidades, a gente amadurece conforme os nossos problemas do dia a dia, né? A gente lida com pessoas, a gente lida com muitas coisas todos os dias. Exatamente. Né? Muitas coisas todos os dias. E cada coisa que acontece no nosso dia pode fazer a gente amadurecer de alguma forma. E todos os dias que a gente acorda é uma nova chance de fazer diferente. De ser uma pessoa melhor, de ser uma profissional melhor, né? Mulher, principalmente. Eu ouço muito relato, assim, de mulher que é dona de casa, que tem 1, 2 filhos, que não consegue, né? Realmente é muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. A gente só precisa ter organização, né? Eu falo isso pela confeitaria, né? Vender bolo, não é só vender... Confeitaria não é só vender bolo, né? É você saber ali estudar, precificar os seus produtos para você não ficar perdendo dinheiro. É o amor. É você fazer uma gestão da sua empresa, do seu caixa ali, você fazer um bom marketing da sua marca. É levar a confeitaria pro mundo, mostrando que é uma empresa. Não é só a mulher do bolo de pote. Não, é uma empresa. É uma empresa. É uma empresa mesmo. Existe um monte de empresa por aí. Existe loja de roupa, Renner, existe restaurantes, né? Coco Bambu, enfim, um monte. A sua confeitaria é uma empresa. Abre um CNPJ, paga tudo certinho, é uma empresa. Não importa se é dentro da sua casa, se é fora, é uma empresa. Tem que estabelecer um horário, tem que ter um horário comercial, tem que ter um horário para resposta. Tudo. Tudo. Assim a sua empresa vai crescer. Se você ficar lidando como se fosse alguma coisinha de dentro de casa, não vai. Não vai. Como assim, amanhã eu faço isso, né? Ah, não. Tem louça ali, amanhã eu faço. Não. Ah, tem um bolo pra sexta-feira. Na quinta eu faço. Não. Você tem que se programar, você tem que ser... tem que ter organização na sua empresa. Só depois que eu descobri que a organização me levaria mais longe, foi que eu comecei a executar. E hoje, eu ainda preciso melhorar muito dentro da minha empresa. Muito. Mas, assim, o pouco que a gente já mudou ali... Porque Michele Nascimento não sou eu. Michele Nascimento é uma empresa, tem funcionário, né? Então, assim... Tem cliente. Tem cliente. Michele Nascimento é uma empresa. Eu coloquei o meu nome, mas é uma empresa, não sou eu. Eu sozinha não consigo fazer nada.
Se eu não tiver Verdade. funcionário, se eu não tiver outras pessoas, se eu não tiver um social media pra fazer as coisas, não cresce. E a gente já tá chegando no final do programa, Mi. O que que você falaria, assim, para as pessoas hoje que estão querendo empreender? Vai ser difícil. Empreender no Brasil é muito difícil. É tudo muito caro. Muito caro. Eu nunca tive dinheiro, né? Eu venho de uma família muito pobre. E eu sou a prova viva de como é começar do zero. Eu não tinha R$1. Eu não tinha. E eu consegui. É difícil. É difícil. A gente perde dinheiro, a gente ganha dinheiro. E é por isso que muita gente desiste de empreender no Brasil. Porque os gastos são muito, assim, altíssimos. E você perde muito dinheiro. E realmente você vai perder muito dinheiro no começo. Mas a vitória vai vir, o sucesso vai vir, né? Assim, a gente não pode desistir. Qualquer coisinha que aconteceu errado, eu vou desistir, não vai dar certo. Não, não é assim. Gente, isso foi em 2020, né? O golpe. Faz 3 anos. Apenas 3 anos. Já aconteceu tanta coisa ruim na minha empresa, comigo, que se fosse pra eu, assim, ver os lados negativos, eu já teria desistido há muito tempo. Há muito, muito tempo. Teria voltado para um CLT da vida, com meu salário fixo todo mês, sem passar necessidade nenhuma. E estaria aí bem. Mas tá acima disso, né? Tá acima disso. Tá acima disso. Sonhos a gente não compra. A gente não compra, a gente luta pra ter. E quanto mais você luta, maior você, assim, mais valor você dá pra tudo que você conquistou. Hoje, essa caixinha aí é o meu orgulho. Uma sacola personalizada é o meu orgulho. Entendeu? Porque eu sei o quão difícil foi conquistar cada coisinha ali dentro. O quão difícil foi escolher os detalhes, né? A gente estava, inclusive, falando das borboletinhas, dos passarinhos. E para as meninas que fazem isso, elas vê como eu sou dedicada a isso. Né? Inclusive, minha social media, que vai assistir com certeza, ela fala, nossa, eu com certeza acho que ela deve achar isso, que eu sou insuportável. Porque eu quero tudo, assim, certinho do meu jeito, sabe? Eu quero mostrar para as pessoas... transmitir ali nos meus produtos quem eu sou. Entendeu? Então, assim, tudo que você vê relacionado a Michele Nascimento, tem o meu dedinho ali. Eu não deixo ninguém escolher por mim. Eu não deixo nada passar despercebido. E quando você olha uma embalagem dela... Despercebida. Quando você olha uma embalagem dela, e você vê o amor também. Você consegue perceber o carinho que você tem pelo seu cliente. E eu acho que isso é muito... Quando eu comecei, que eu entregava em... Não que você tenha que fazer sacolas personalizadas, ou alguma coisa personalizadas, tá? Pra você que tá começando. Mas, quando a gente personaliza as coisas, a gente agrega valor aos nossos produtos e à nossa marca. Ano passado, eu tive clientes que compraram comigo por conta da sacola. E eles falavam, eu vou comprar porque a sacola é linda, é pra presentear na empresa, e eu nem conheço o seu produto, mas eu vou comprar porque tá muito bonito. E foram clientes que voltaram. Parabéns. Porque além do produto bonito, é gostoso também. Entendeu? Então, assim, antes eu entregava também sacolinha craft, né? Aquelas branquinhas. Mas precisava mudar. Entendeu? E é um diferencial, né? É um diferencial muito grande. Meus parabéns. Obrigada. Quer deixar algum recadinho aí pras mulheradas? Pra quem tá ouvindo? Meninas, pra nós que somos mulheres é muito difícil. Pra quem é mãe, é muito difícil. Pra quem é pobre, é muito difícil. Eu sei que vai existir muitos problemas, eu sei que empreender não é fácil, mas não desistam. Porque problemas todo mundo tem. E no Instagram, nas redes sociais, tudo parece perfeito. A gente acha que a grama do vizinho é mais verde, mas não é. Pode ter certeza. E se for um pouquinho mais verde que a sua, pode ter certeza que ele tá regando o jardim dele. Ele não tá cuidando de mais ninguém. Então, assim, a gente precisa cuidar do nosso. Pro nosso jardim ficar verde, a gente precisa regar, a gente precisa cuidar. E é assim com o restante da nossa vida. Parabéns. Obrigada. Gente, boa noite. Estamos aqui terminando mais um podcast. E eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like, ativar o sininho, tá? Quero agradecer novamente a GVS Sport. Também quero agradecer também a Carol Rossi e as meninas também da Clumier.
E até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Uma boa noite. E muito obrigada, Michele. Obrigada Foi um a prazer. vocês. Foi um prazer.